Pessoal, vamos lá então, orientação aí para a atividade 2. Aparelhos elétricos e suas especificações. Então, do mesmo modo, somente aqui nós temos um texto aqui que já traz algumas pequenas indagações, tá? Para a gente estar observando. Fala assim, você já deve ter observado que os aparelhos elétricos trazem descrições especificando alguns itens, como por exemplo o consumo de energia. Que é aquela etiqueta que tem nos aparelhos, né? Quando a gente vai comprar um aparelho novo, a gente eletrodoméstico, ele costuma vir uma etiqueta. Essa etiqueta que traz as informações. Aí vem uma pergunta, um questionamento, né? Você já parou para pensar por que os aparelhos trazem a descrição, né? O que significa aqueles símbolos que tem nessa descrição, nessa etiqueta? E também tem algumas grandezas físicas que estão presentes ali naquela etiqueta. Lembrando, pessoal, que quando a gente fala grandezas físicas, é tudo aquilo que pode ser medido, onde nós vamos ter um número acompanhado por uma unidade de medida. Então, tudo que pode ser medido é uma grandeza física, tá? Bom, para o funcionamento dessa especificação, aí nós temos então a pergunta número 1. Observe em sua residência os equipamentos que possuem etiqueta de eficiência energética e responda, né, os itens seguintes. Então você vai olhar pela sua casa, sua residência, e vai ver se tem alguns equipamentos que possuem ou não essa etiqueta de eficiência energética. E aí você tem que responder algumas perguntas em relação a essa etiqueta. A letra A pede o seguinte: quais são as especificações apresentadas nesta etiqueta? Você tem que dar uma olhada assim, o que essa etiqueta está apontando, o que ela está trazendo. Aí você vai ter que responder o que é potência nominal e potência econômica. Você tem que responder também. E o que é eficiência energética? Aqui temos um exemplo de uma etiqueta e das informações que ela pode trazer, tá? Que é da etiqueta, que é a ENSE, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia. Então essa etiqueta, o selo Procel, ela vai trazer algumas informações. Então notem que aqui nessa coluna aqui, do mais eficiente ao menos eficiente, que vai de A a G, é a classificação do equipamento, variando do mais eficiente A para o menos eficiente G. Então, quanto mais próximo do A, mais eficiente é o equipamento. E quando ele está mais próximo do G, ele é menos eficiente. E aqui já está a indicação de qual é a classificação do equipamento. Nesse caso aqui desse selo, o equipamento ele é classificado A, então ele é mais eficiente. Aí ele vai trazer também uma indicação numérica do consumo de energia. Lembrando que o consumo de energia, nos aparelhos elétricos aparece o consumo em kWh. O kWh ele é uma unidade criada para cálculo de consumo elétrico por período de utilização, ciclo, hora ou mês. Nos aparelhos a combustível é chamado de rendimento, tá? Esse consumo. Aparece a informação do rendimento. Aí temos o consumo de energia dado em kWh por mês. Aí ele vai trazer uma informação, um número, que indica quanto esse equipamento ele pode gastar, seja por hora de funcionamento, por ciclo de funcionamento ou por um mês de funcionamento. Quanto que ele vai consumir. Aí ele vai trazer também algumas especificações técnicas, né? Ou seja, aparecem informações adicionais que variam para cada equipamento. No caso, por exemplo, do volume da geladeira, a temperatura do congelador, que ele pode trazer. Então, ele vai trazer algumas informações que pode estar indicando nessa variação, né? Algumas informações adicionais do equipamento. Ele vai trazer também, na parte superior da etiqueta, encontramos o que? O tipo de combustível, de energia. Se é elétrico, se é combustível, como gás natural, etanol ou gasolina. O tipo de equipamento que vem, no caso aqui de um refrigerador. O fabricante, também é apresentado na etiqueta, né? Nome marca comercial ou logomarca, também pode aparecer especificações do produto, como tensão ou modelo, que é muito comum também vir. Esse aparelho é para 110, 127 volts, ou ele é para 220 volts. Então pode aparecer nessa parte de cima. Vou pesquisar aqui rapidamente na internet, selos Procel. Para a gente ver alguns exemplos, né, de como esse selo ele pode vir. Então, procurando aqui na imagem, pegar esse caso aqui,
que é o selo Procel, notem, ó, de energia elétrica, então já traz a modalidade de energia que é elétrica, ele especifica o equipamento, ó, é um condicionador de ar, ele traz a marca, e aqui ó, ele já dá a informação da tensão, ou seja, ele é modelo de tensão, ele é o EE07EC, e a tensão que ele funciona é de 220 volts. Ele é classificado como mais eficiente, então ele está na categoria A. O consumo de energia ele é dado em kWh por mês, então se ele ficar funcionando aí no mês, né, nesse ciclo, cara, ó, com base nos resultados do ciclo, normalizando pelo Inmetro 1 hora por dia. Então se ele funcionar 1 hora por dia durante um mês, ele vai consumir 15,8 kWh. Aí ele tem aqui ó, o modo espera standby, qual que é a potência dele, qual que é a capacidade de refrigeração em kW que ele tem, quantos BTUs, né, nesse caso aqui ele é de 7.500 BTU hora, né, que ele vai consumir, e aí a eficiência energética dele, né, que é 2,92. Ele já especifica aqui o tipo também, que ele é um equipamento de refrigeração e de refrigeração mais aquecimento, então ele tem que ter essa outra função. Esse aqui é um exemplo de um selo que pode vir, tá? E não é só em equipamentos domésticos não, até carro costuma vir esse selo também, tá? Com certeza de um veículo. Bom, vamos para a próxima pergunta aqui. Aí, olha só. Número 2 tem o seguinte: observe os dados da tabela abaixo e responda. Então nós vamos ter uma tabela aqui com os seguintes dados. É colocado aqui como equipamento chuveiro. E aí nós temos a tensão que esse chuveiro pode ser ligado, que é 127 volts ou 220 volts. Nós temos a potência do chuveiro. Potência, pessoal, é um conteúdo que é estudado lá no primeiro ano depois de energia, tá? O que é a potência? A potência ela vai indicar a quantidade de energia que ele consegue transformar em uma unidade de tempo, que vai indicar a potência. Então, nós temos aqui a potência 3.500, 5.600, por exemplo, o chuveiro da tensão 127 volts com a potência de 3.500 watts, ele vai consumir em média no mês 15,5 kWh. O chuveiro com a potência de 4.600 watts de potência, conectado a um chuveiro com a tensão de 127 volts, ele vai consumir no mês 20,6. E aí estamos nessa relação entre tensão e potência. E aí, com base nessa tabela, você vai responder as questões seguintes. Na letra A, traz o seguinte: o que você observa em relação à potência e ao consumo mensal desse chuveiro? Quando se mantém a mesma tensão, ou seja, quando você mantém aqui a mesma tensão, 120, por exemplo, 127 volts, e vai aumentando, variando a potência, o que acontece com o consumo? Que relação você pode estabelecer? A tensão é a mesma, mas a potência ela foi aumentando a potência. O que aconteceu com o consumo mensal? Você vai verificar se existe ou não uma relação. Na letra B, traz o seguinte: observando as informações da tabela, responde. Entre as tensões 127 volts e 220 volts, qual é a mais vantajosa para um aparelho com a mesma potência? Ou seja, eu tenho uma potência por 127, 3.500, 5.600 ou 5.000. E por 220 tem 3.500, 4.800 ou 5.500. O qual da tensão nós temos como comparar que mantém a mesma potência, se você observar, é o 3.500. 3.500 aqui e 3.500 aqui. Então você vai notar, em relação ao consumo, qual que seria mais vantajoso você colocar em sua casa se tivesse que escolher? Vou colocar um chuveiro, por exemplo, de 3.500 watts de potência. Qual tensão que eu coloco para ele? 127 ou 220? Você tem que especificar, dizer, né, qual seria mais vantajoso. E aí temos a letra C. A letra C traz o seguinte: leia o texto disponível no seguinte link. Então você vai aí abrir o link. Abrindo o link, vamos ter aqui no mundo da elétrica, consumo de energia elétrica, como calcular o kWh. Ou seja, vamos ter um texto aqui que ele vai especificar como você faz para calcular o kWh, essa unidade que é usada na parte de consumo elétrico. Então ele vai trazer toda uma explicação aqui, como você calcula o kWh,
Então você vai fazer a leitura de todo esse texto. Vai trazer aqui também como é que você calcula, você saber quanto vai consumir no mês, de acordo com a potência, quantidade de horas e dias que ele vai estar funcionando. E aí você vai conseguir obter essas informações aqui nesse texto. Depois que você olhar esse texto, aí bom, a partir da leitura do texto e das atividades anteriores, apresente uma expressão para se calcular o consumo de energia elétrica. Ou seja, de um aparelho, você vai ler o texto e vai observar, a partir da leitura das atividades, você vai ter que apresentar uma expressão para se calcular o consumo de energia elétrica de um aparelho. Ou seja, qual seria a expressão matemática que eu posso utilizar para me calcular o consumo elétrico? E aí você vai especificar. E aí temos a questão número 3. A questão número 3, ela traz uma etiqueta com as especificações de uma lâmpada de LED. Olha as informações que traz. Nós temos aqui a potência da lâmpada, que é 9 watts. Temos o fluxo luminoso, que é de 850 lumens. E temos a eficiência luminosa, que é de 94 lumens por watt, por potência. Aí ele pede a letra A, quais são as grandezas especificadas nessa etiqueta? Você vai olhar aqui quais grandezas estão especificadas e vai dizer elas. Na B, calcule o consumo mensal de energia elétrica em kWh de 5 lâmpadas, com essa especificação que permaneçam ligadas por 6 horas diárias. Ou seja, a expressão que você vai montar aqui na C da número 2, você vai precisar dela para responder a letra B. Só que note o seguinte, você tem que especificar em kWh, você tem 5 lâmpadas e elas permanecem ligadas 6 horas por dia. Então você tem que fazer esse cálculo desse consumo mensal. Ou seja, ao final do mês, depois de um mês, se essas 5 lâmpadas com essa especificação da etiqueta permanecerem ligadas por 6 horas diária, a cada dia ficam ligadas 6 horas, qual vai ser o meu consumo em kWh no final do mês? Então você vai ter que especificar essa informação. E aí nós temos a letra C. Na C traz o seguinte. Na embalagem de uma lâmpada fluorescente compacta, notem que já é uma outra lâmpada. Na etiqueta acima nós tínhamos uma lâmpada de LED. Agora aqui nós vamos ter uma lâmpada fluorescente compacta. Consta, ela vai trazer as seguintes informações. 25 watts, 127 volts, 60 Hz, 321 mA. Quais são as grandezas que estão sendo especificadas e o que ela significa? O que eu vou fazer? Primeiro, o que é grandeza? Tudo aquilo que pode ser medido e é um número com uma unidade de medida. Então, você tem que olhar nessas informações aqui, ó, o W, o watts, o volt, o hertz e o miliampere. Você vai ter que dizer o que significa cada uma dessas 4 grandezas e o que elas significa. Ou seja, esse 25 watts, o que significa essa informação? Aí eu vou ter que escrever. 127 volts, o que significa essa informação? Para mim, leitor, quando ler, o que significa? Você tem que especificar. Especificar e dizer o que ela significa. Então, você tem que identificar a grandeza e dizer o que ela significa, que informação ela representa. Isso na letra C. Na letra D, pede o seguinte. Compare o consumo de energia obtida no item B. Você calculou aqui no item B, encontrou uma resposta. É comparar com as informações da lâmpada do item C, que permanecerem ligadas por 6 horas diárias. Aqui eu tinha 5 lâmpadas, eu calculei para a lâmpada de LED. Agora eu tenho que usar essas informações aqui dessa lâmpada fluorescente, só que eu tenho que ter 5 lâmpadas. E aí eu vou calcular qual que vai ser o consumo. Além de calcular o consumo, o que eu vou ter que dizer depois? Qual é a porcentagem de economia feita ao se usar as lâmpadas de LED? Então eu tenho o consumo mensal das lâmpadas de LED, eu vou ter que calcular o consumo mensal das lâmpadas fluorescentes e eu vou ter que dizer depois qual que foi a porcentagem de economia feita. Ou seja, a economia foi de quantos por cento se eu fizesse a troca da lâmpada fluorescente para a lâmpada de LED. Você vai ter que especificar isso na letra D.
Vamos ver mais uma próxima. Aí temos também a letra E. Na letra E, traz o seguinte: observe a imagem com as informações sobre os 3 tipos de lâmpadas. Qual delas tem a maior eficiência energética? Explique por quê. Temos então a lâmpada incandescente, a lâmpada fluorescente e a lâmpada de LED. Aí ele está aqui, ó, lâmpada incandescente, dissipação de energia em forma de calor, 95%, potência 60 watts. Lâmpada fluorescente, dissipação de energia em forma de calor, 30%, potência 25 watts. Lâmpada de LED, dissipação de energia em forma de calor, 5%, potência 9 watts. Então você tem que dizer qual dessas 3 lâmpadas tem maior eficiência energética e por que ela tem uma maior eficiência energética. Beleza?